É sempre um prazer voltar aqui a colaborar com a ABRAP, né, e estando registrado principalmente pela TV ABRAP, que é um dos nossos veículos de comunicação de maior potencial de alcance, esse primeiro encontro de educação previdenciária organizado pela Comissão Técnica Nacional de Educação Previdenciária da ABRAP. É uma oportunidade, é um foro para a gente discutir as estratégias que a gente tem para comunicar não só a participantes e assistidos, são um público cativo dos planos de previdência, do segmento fechado, previdência complementar, mas sobretudo os outros atores e a própria sociedade. Veja, nós vivemos num mundo que é cada vez mais conectado e percebemos as ramificações e as conexões entre as suas diversas áreas. Daí porque não faz sentido eu enxergar que o meu público destinatário da educação previdenciária é exclusivamente o de participantes de planos de previdência complementar. E justamente não é isso porque nós estamos querendo desenvolver o assunto e o próprio mercado. Em princípio, a gente tem que começar a enxergar o assunto simples como é da sua natureza. É um regime em que a gente faz alguma poupança no momento presente, visando transferir esta renda para um momento futuro que nós vamos nos apropriar delas quando não tivermos mais condição de gerá-la, né? Vamos consumi-la. Então a ideia é simples, é mesmo a ideia da cigarra e da formiga. A formiguinha vai lá fazendo toda a sua provisão para um momento em que ela não vai conseguir alimento, que é o momento do inverno. Estamos chamando de inverno da nossa vida a idade mais sênior, quando nós tivermos já deixado os nossos trabalhos, as nossas fontes de renda habituais. Então, a ideia é essa. No meio do caminho, eu preciso rentabilizar esse recurso. E aí é que eu faço os investimentos, aí é que eu vou ter alguma característica mais técnica que tem que ser tratado pelos especialistas. Afinal de contas, nós vivemos em sociedades que são setorizadas e são especializadas. Esse é o caminho. Muito bem. Mas para o participante, para a sociedade, nós precisamos ficar o tempo inteiro insistindo nesses aspectos mais complexos nessa primeira fase? Não, da mesma forma como a gente apresenta a previdência complementar e apresenta a fábula da cigarra e da formiga. A criança, né, a educação, o sentido da educação, começa já antes da escola e logo no começo da escola, onde a pessoa começa a ganhar uma convivência social, a descobrir o outro, nesse momento é que você vai começar a enriquecê-la com tantas ideias e dentre essas ideias, essa ideia de pensar no futuro, de pensar num prazo mais longo do que o seu momento imediato. A gente nessa fase fala da história da cigarra e da formiga, que é de fácil compreensão, e é isso que é a previdência complementar. E na medida em que a criança vai se tornando um pré-adolescente, depois um adolescente, um jovem, até um adulto, você vai aumentando a carga de conhecimentos e de informações de modo que ela não misture, que seja compatível com o aprendizado. Então, acho que um grande mote que a gente tem que ter é realmente enxergar a nossa matéria como uma matéria mais simples do que muitas vezes a gente fala. Temos que procurar o tempo inteiro estar simplificando, tornando mais acessível e, ao mesmo tempo, para o nosso órgão regulador e o nosso órgão de supervisão e fiscalização, nós também temos que mostrar, já que eles são parte desse público consumidor da educação previdenciária, da sua própria formação, né? É uma coisa que vem vindo, não está pronta, ela vem se aperfeiçoando ao longo do tempo. Também precisamos mostrar para ele que o que a legislação fala sobre prestar esclarecimentos e informações ao participante não é inundá-lo com uma série de dados inúteis que ele não vai utilizar para nada e vai gerar um custo muito grande para todo mundo. Nós precisamos ter programas que foquem isso, esse escalonamento da introdução, da inserção da pessoa no universo da previdência complementar, ao mesmo tempo em que nós também temos todos esses demais regramentos que fazem parte da nossa atividade,
procurar fazê-los de forma menos complexa, menos burocrática, simplesmente apostando na ideia, seguindo às vezes também, porque não, um pouco de intuição, porque isso aí faz parte, né? Não exigir uma perfeição imediata, porque nada é perfeito, e apostar fundamentalmente na repetição das informações, porque é assim que a gente gera o conhecimento, com a repetição da informação, e também apostar no tempo. Nós precisamos parar um pouquinho esse relógio que todo mundo está usando num compasso demais de acelerado e perceber que o tempo é necessário para tantas coisas, inclusive para a acumulação de capital para gerar previdência no futuro. Ninguém quer, dos 20 anos, pular para os 60, 70 e se aposentar. Isso não existe. Você precisa ter a sua vida inteira a ser vivida e depois usufruir quando você estiver do outro lado do rio essas parcelas que você acabou acumulando. Então, acho que a gente tem que ter paciência, tem que ter insistência, perseverança, porque a ideia é fantástica, precisa contar com apoio e, repito, o público nosso é toda a sociedade brasileira. Não existe distinção entre servidor público, entre não servidor público, todos devemos estar empurrando esse barco no mesmo sentido, porque ele significa o desenvolvimento econômico, social das pessoas e, através disto, a possibilidade de se propiciar dignidade para todo cidadão brasileiro. A gente precisa se apropriar dos canais de comunicação que estão à disposição. Comunicação, eu disse ali na palestra, ela é forma mais conteúdo focados no destinatário. Então eu preciso saber quem é o meu destinatário. Acabamos de falar que o meu destinatário é toda a população brasileira, todos os servidores públicos, todos os não servidores públicos, quem está no governo, quem não está no governo, todas as atividades econômicas, patrocinadores, participantes, todas as entidades representativas em que as pessoas se organizam, tudo isso aí é o nosso público. Esse público é diferenciado. Então nós precisamos não tratar de receitas iguais para atender públicos diferentes. Nós precisamos estudar esse público e chegar com a comunicação apropriada para eles. Primeiro, a única coisa que eu concordo que seja básica na comunicação é que ela tem que ser simples. Ela não pode ser rocambolesca, ela não pode se perder em palavrórios, em gráficos, né? Ela tem que ser realmente direta para que a pessoa aprenda no seu íntimo o significado e a importância daquilo. Depois a gente vai introduzindo as complexificações em todo esse discurso, que é natural para quem for se aprofundar mais e tal. Agora, quais são as formas que nós podemos nos colocar? Nós podemos nos colocar sempre através de imagens e palavras. Então, palavra pode ser através da rádio. O INSS faz a sua propaganda com recursos do governo, na verdade, recursos de toda a sociedade, para o esclarecimento do que ele seja. Acho que nós temos que fazer, não só nós, do segmento fechado da Previdência Complementar, com os nossos recursos, para o que seria muito bem-vindo a formação de fundos administrativos específicos para essas entidades, como também e fundamentalmente que o próprio órgão de supervisão e fiscalização, que é manutenido, olha que palavra bonita, né? É manutenido com recursos deste sistema, que é uma taxa de fiscalização, empregasse parte desse recurso para a veiculação de propaganda oficial da Previdência Complementar, disputando horários nobres com outras matérias, porque afinal de contas a nossa matéria é muito nobre. E nesse contexto eu acho que perfeitamente a TV Abrap se encaixa, porque a Previdência Complementar não é só uma matéria que tem um aspecto jurídico, um aspecto atuarial, um aspecto econômico, um aspecto social, é tudo isto e muito mais misturado. E é muito importante que a gente tenha um órgão interno, tenhamos um instrumento interno, como a TV Abrap, que tem essa sensibilidade e que pode, de forma muito tranquila, difundir isso, produzir esse material e depois a gente contratar a veiculação desse material em emissoras de rádio e televisão.
Acho que isso aí é um passo gigantesco, mas lembrando sempre que a comunicação, sendo forma e conteúdo destinado a um determinado público específico, precisa ser ajustado. Quer dizer, não é matéria para amador.